A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que, segundo a Bíblia, não tem perdão. Isso mesmo, foi o próprio Jesus quem falou que esse pecado não tem perdão. E diante dessa temática, muita gente é tomada de medo e preocupação. Meu Deus, será que eu já cometi esse pecado durante a minha caminhada cristã? Sabe, naqueles momentos em que eu estava com o quengo pegando fogo, com a cabeça quente, com raiva de menino. Será que nesse momento eu lancei alguma palavra? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo de Deus? Meu irmão, para responder toda essa questão, hoje nós preparamos um vídeo muito explicativo que eu tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas sobre essa temática. Além de apresentar o que é de fato a blasfêmia, nós vamos apresentar 3 sintomas de alguém que já cometeu esse pecado. Isso mesmo, então vá se assentando porque o vídeo de hoje promete abençoar a sua vida. Se não é inscrito no canal, vá se inscrevendo, porque aqui todo santo dia sai conteúdo cristão, tudo com base na Bíblia, claro, para abençoar a sua vida. É um canal que fala a língua do povão, então seja muito bem-vindo, tá bom? Tendo dito isso, irmãos, vamos apresentar o que é de fato a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição total e contínua de Deus, e segundo a Bíblia, é o único pecado que não tem perdão. Com toda certeza eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Marcos 3, do versículo 28 ao 29. Para entendermos de fato o que é esse pecado e a gravidade dele, é importante entendermos o contexto dessa passagem que acabamos de ler. Se olharmos para o contexto, vamos ver que os fariseus tinham acusado Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus então lhes explicou que isso era ridículo, porque Satanás não poderia expulsar a si mesmo. Jesus também avisou que só há 2 lados. Quem não está com ele, logo está contra ele. Depois ele disse que todo pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, será perdoado. Por esse contexto, entendemos que a blasfêmia é um insulto a Deus de forma consciente. É quando a pessoa é consciente, ela decide insultar a Deus. Ali naquele caso, os fariseus atribuíram uma ação de Jesus aos demônios. Ou seja, ele faz tudo isso aí é porque tem algum demônio dentro dele. Eles estavam conscientemente, friamente blasfemando. Isso é uma blasfêmia. É quando a pessoa ela já tomou a decisão de rejeitar, de insultar, de ir contra a Deus. Sabe? É aquela pessoa que olha para a obra do Espírito Santo, para o milagre de Deus, a pessoa que olha para o avanço da igreja, para a pregação do evangelho, é aquela pessoa que olha para a própria palavra de Deus e diz assim: olha, tudo isso aí é vão, isso aí não é nada. Ou a pessoa lança um xingamento ou até mesmo chega ao ponto de atribuir um feito de Deus aos demônios. Blasfêmia é quando a pessoa já tomou a decisão de não querer mais nada com Deus. Meu amigo, e o fato de você estar aqui nesse vídeo com essa preocupação, meu Deus, será que eu já blasfemei? O fato de haver essa preocupação é um sinal evidente que você nunca cometeu esse pecado, visto que é o próprio Espírito Santo que torna a gente consciente dos nossos pecados. Uma pessoa que já blasfemou, ele não se arrepende porque ele não tem o Espírito Santo. Irmãos, é impossível alguém chegar ao arrependimento sem a ação do Espírito Santo de Deus. É por isso que quando o cristão comete um pecado, lança uma palavra errada, ele se arrepende. É o Espírito de Deus que está levando essa pessoa a se arrepender. Então, a pessoa quando tem medo de pecar, a pessoa quando tem medo de blasfemar contra o Espírito Santo, contra Deus, é um sinal de que ela está sensível a Deus. Então, é um sinal de que você não cometeu
esse pecado. Porque eu repito, quem cometeu esse pecado, ele não quer se arrepender. Ele não quer ouvir a voz do Espírito Santo. Ele não quer dar crédito a uma pregação. É por isso que é impossível para essas pessoas receberem o perdão. É por isso que a blasfêmia não tem perdão, porque quem comete, ele simplesmente vai rejeitar qualquer ação do Espírito Santo para levar ele ao arrependimento. Então, meu irmão, se você está aqui, embora muito falho, missionário, eu cometo tantas falhas, eu tenho medo de perder o Espírito Santo, eu estou numa fase de frieza espiritual, o conselho que eu te dou se aproxime de Deus, vá para a oração, se arrependa, busque mais da face de Deus e não chegue ao ponto da frieza ficar tão grande, da incredulidade ficar tão grande, ao ponto de você chegar nesse nível de apostasia, ao ponto do Espírito de Deus se retirar de você e, consequentemente, esse coração vai se endurecendo, e é nesse cenário que nasce os blasfemos. E só para clarear mais a sua visão sobre o assunto, vamos aqui apresentar rapidamente 3 sinais de alguém que já blasfemou contra o Espírito Santo. Primeiro, nenhum apego pelo sagrado. Meu amigo, qualquer sentimento de amor que alguém sente por Deus, isso vem do Espírito Santo. Ou seja, alguém que blasfema, ele não vai ter esse sentimento de jeito nenhum, porque ele já decidiu não querer mais nada com Deus. A própria Bíblia diz que até para alguém declarar que Jesus é o Cristo, isso só é possível pelo Espírito Santo. Quando alguém diz assim, eu reconheço que Jesus é o Messias. Quando alguém chega nesse entendimento da verdade, esse entendimento veio pelo próprio Espírito Santo de Deus. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12 e versículo 3. Está vendo aqui? Qualquer sentimento que venha exaltar a Deus, esse sentimento só vem através de uma ação do Espírito Santo. Então, irmãos, quando alguém comete esse pecado da blasfêmia, ele não tem nenhum apego pelo sagrado. Quando você vê alguém por aí que é tão duro, a pessoa que tem um coração tão fechado, sabe, que ele não fala bem da Bíblia, ele não acredita em nada que é de Deus, ele zomba, esse é um sentimento de alguém que já blasfemou, bem possivelmente. Eu não quero aqui martelar, mas bem possivelmente alguém que não tem nenhum apego pelo sagrado é um sinal de um blasfemo. Exatamente. Segundo sinal de alguém que já blasfemou contra o Espírito Santo, desejo em protestar contra Deus e sua palavra. Um blasfemo vive procurando formas em atacar a Deus. A gente vê pessoas por aí, através de filmes, comerciais e brincadeiras, zombando de Deus, e a gente se pergunta, não é? Como é que pode, rapaz, essa pessoa ter essa coragem toda de fazer molecagem com o Espírito Santo, de fazer zombaria? Como que a pessoa tem essa coragem? Irmãos, simplesmente porque é um blasfemo. Alguém que já blasfemou contra o Espírito Santo, ele vai protestar. É uma atitude de um blasfemo. Ele protesta mesmo, ele gosta de brincadeiras, zombando de Deus, sabe? Aquela pessoa que tem esse sentimento, irmãos, e é por isso que essas pessoas não têm perdão segundo a Bíblia, porque elas não querem. E Deus, ele não quebra a porta, não é? Deus, ele não chega arrombando a porta. Quem faz isso é o calça apertada, né? É o famoso Zé Tele. Deus não. Ele está à porta e bate, ó. Ele bate na porta e se alguém ouvir e deixar ele entrar, ele vai entrar e fazer morada, como diz a Bíblia. Terceiro sinal, apego pelo satânico. Nem todo blasfemo se apega ao satanismo. Muitos viram até ateus, mas muitos se tornam satanistas em ato de protesto contra Deus. Você se pergunta assim, rapaz, por que fulano se tornou um satanista? Ele era da igreja, lia a Bíblia. Por que ele chegou nesse nível? Irmãos, ele blasfemou. E muita gente que comete esse pecado,
ele diz assim: rapaz, o que eu posso fazer agora para mim, digamos que me vingar desse Deus, para mim me revoltar contra ele, sabe? O que eu preciso fazer? Muitos vão para o satanismo e usam toda essa crença como um protesto. Então agora eu vou dedicar aqui minha vida agora é coisa ruim, sabe? E fazem isso. Irmãos, são atitudes de blasfemos. Então, a recomendação que eu te dou nesse vídeo de hoje é: se você está se esfriando na fé, corra para a presença de Jesus. Volte para o primeiro amor, porque a tendência de alguém que vai se apostatando, se esfriando, sabe, se afastando de Deus, a tendência é o coração ir ficando duro, a pessoa vai jogando o Espírito Santo de lado, ele vai embora, né? Ele vai embora da pessoa em um certo nível de pecado, quando a pessoa não quer mesmo nada com Deus, o Espírito precisa sair, o Espírito Santo sai e demônios vêm fazer parte agora da vida dessa pessoa. E a vida vai ser o inferno, né? Então o conselho que eu te dou é: se você está percebendo que você está ficando incrédulo, duro para Deus, volte logo, porque você poderá chegar, que Deus o livre, numa situação de apostasia tão profunda ao ponto de você se tornar um blasfemo. E aí, meu irmão, já era, viu? Porque, como eu já expliquei, um blasfemo, ele simplesmente não vai querer mais nada com Deus. É uma decisão dele. Ele não quer, sabe? Ele se recusa a ouvir a batida na porta, viu? O Espírito Santo bate, mas ele não ouve mais, ele não quer mais, e o próprio Espírito Santo não vai insistir mais, porque já é uma pessoa que já disse não para Deus e pronto. Amém? Então, blasfêmia é isso. Corra para Deus. Eu quero ler aqui um versículo para vocês, aqui de Apocalipse, capítulo de número, deixa eu ver bem aqui, 2, versículo 4 e 5. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tá vendo aqui? Veja onde foi que você caiu, se arrependa e volte, não chegue a esse nível de apostasia. Irmãos, eu espero que esse conteúdo tenha abençoado a vida de vocês. Agora eu quero convidar você para me ajudar a compartilhar essa palavra, tá bom? Pegue aí esse link e compartilhe mesmo, porque eu tenho certeza que tem pessoas precisando ouvir tudo isso aqui que eu preguei na simplicidade para todo mundo, tá certo? E eu tenho aqui só um aviso rapidinho: o meu canal de oração voltou. E agora voltou com a missionária Keila, que é minha irmã. Ela está dando continuidade, todo dia tem devocional no canal de oração. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário para você se inscrever e fazer parte, tá bom? Deus abençoe, queridos, a parte do Senhor. Até amanhã, querendo Deus.